os crentes que sempre estão a buscar a tua face tementes, chuvas lisqueiras não dá. Manda, ó Senhor, chuvas dos céus, chuvas do Consolador. Manda dos céus, ó bom Deus. Manda, ó Senhor, chuvas dos céus, que nos dão sempre vigor. Manda-nos já, ó bom Deus. Amém. Glória a Jesus. 442. Breve verei o bom Jesus. É a esperança maior da igreja do Senhor. Vivemos aqui nessa expectativa, aguardando a sua gloriosa vinda. Não tardará. Breve no céu Jesus há de aparecer em gloriosa luz. Todos vão te ver naquele dia. Então eu hei de receber de Cristo galardão. Oh, que prazer! Breve verei o bom Jesus. Viverei em plena luz, no lindo céu eu gozarei de toda dor, por Deus livre serei. Na vida do Senhor irei eu receber do seu eterno amor repouso e prazer. Disso meu bom Jesus tem me falado já, e da celeste luz de Jeová. Breve verei o bom Jesus e viverei em plena luz, no lindo céu eu gozarei de toda dor, por Deus livre serei. A vida do Senhor desfrutarei em prazer, quando meu Salvador em glória aparecer. Eis que ele breve vem, os santos levará para a mansão de além, donde virá. Breve verei o bom Jesus e viverei em plena luz, no lindo céu eu gozarei de toda dor, por Deus livre serei. Aleluia. 193. Porque te abates, ó minha alma, e te comoves perdendo a calma. Não tenhas medo, em Deus espera, porque bem cedo Jesus virá. Aleluia. Se tu, minha alma, a Deus suplicas e não recebes, confiando fica em suas promessas,
o dia alegre da sua vinda. Se Cristo tarda, espera ainda mais um pouquinho e o verá. Fica de pé, queridos. Porque te abates, ó minha alma, e te comoves. Cante com a alma, cante com o coração. Em Deus espera, Ele é Deus presente. Cante mais forte aí. Porque te abates, ó minha alma, e te comoves, perdendo a calma. Não tenhas medo, em Deus te espera, porque bem cedo Jesus virá. Oh, aleluia, glória a Deus. Esta é a esperança da igreja. Pastor Doriel fazendo a leitura e orando um período com a igreja. Glória a Deus. Graças a Deus, eu cumprimento a amada igreja com a paz do Senhor Jesus. Vamos abrir as nossas Bíblias aí em Mateus, capítulo 6, do versículo de 25 em diante. Mateus, capítulo 6, verso 25 a seguir. Graças a Deus. Amém, igreja? Amém. Por isso vos digo, não andeis ansiosos pela vossa vida, quanto o que haveis de comer ou beber, nem pelo vosso corpo, quanto o que haveis de vestir. Não é a vida mais do que o alimento, e o corpo mais do que as vestes? Observai as aves do céu, não semeiam, não colhem, nem ajuntam em celeiros, contudo vosso Pai Celeste as sustenta. Porventura não valeis vós muito mais do que as aves? Qual de vós, por ansioso que esteja, pode acrescentar um côvado ao curso da sua vida? E por que andais ansiosos quanto ao vestuário? Considerai como crescem os lírios do campo. Eles não trabalham nem fiam. Eu, contudo, vos afirmo que nem Salomão em toda a sua glória se vestiu como qualquer deles. Ora, se Deus veste assim a árvore do campo, a erva do campo, que hoje existe e amanhã é lançada no forno, quanto mais a vós outros, homens de pequena fé? Portanto, não vos inquieteis, dizendo, que comeremos, que beberemos, ou com que nos vestiremos? Porque os gentios é que procuram todas estas coisas, pois vosso Pai Celeste sabe que necessita de todas elas. Buscai, pois, em primeiro lugar, o seu reino, a sua justiça, e todas as coisas vos serão acrescentadas. Porquanto não vos inquieteis com o dia de amanhã, pois o amanhã trará os seus cuidados. Basta ao dia o seu próprio mal. Oremos. Pode ficar sentado, em pé, de joelho, mas vamos tirar um período de oração, daquela comunhão gostosa com o nosso Pai. Que nesse instante a igreja toda esteja se curvando diante de Deus e orando, falando, agradecendo, pedindo, intercedendo. É um momento de oração e de maior comunhão com Deus. Nesta oração vamos lembrar também dos enfermos, né?
Nós temos aí o pastor João Campos, que está enfermo. Nós temos aí também o irmão pastor Admilson Floresvaldo, e os demais irmãos que você lembrar nesse instante. Vamos interceder por eles. Amém? Querido Deus, nosso eterno Pai, grandioso Deus, aqui estamos, ó Pai, na tua casa, depois de um dia de atividade, de trabalho, de corre-corre, ó Pai, nas nossas atividades seculares. Aqui estamos, ó Deus, na tua casa para falarmos contigo. Pai amado, muito obrigado, ó Deus, porque o Senhor nos concede este privilégio, esta bênção, ó Pai amado, de estarmos aqui mais uma vez, para oferecermos o nosso culto de adoração e louvor ao teu nome. Pai amado, vem fazer presente de uma maneira gloriosa, através do teu Espírito Santo, ó Pai de glória, em todos os atos deste culto que a te oferecemos nesta noite. Pai, muito obrigado, porque o Senhor tem sido fiel. Pai amado, a tua palavra nos diz que não devemos andar ansiosos com o que havemos de comer, de beber, de vestir, pois o Senhor é aquele que cuida. E muitas vezes, ó Pai, nós esquecemos que o Senhor é um Deus zeloso, um Deus misericordioso, um Deus que não desampara, um Deus que socorre nas tribulações, nas angústias, ó Deus amado. Pai amado, muito obrigado, porque o Senhor tem sido fiel para conosco. Nos ensina, teu Deus amado, e nos dá capacidade e oportunidade, ó Deus amado, e força também para sermos fiéis a Ti. Deus bendito, Deus amado, aqui está a Tua igreja, se curvando, ó Pai, na Tua presença, agradecido, ó Deus amado, porque conhece um Deus que tudo pode, conhece um Deus em que servimos, ó Pai, e nós, ó Pai amado, nos derramamos na Tua presença nesta noite, porque somos carecedores da Tua graça, da Tua misericórdia, do Teu perdão. Por isso, ó Pai amado, entra com a Tua providência e nos alcança a cada dia, a cada manhã. Pai amado, muito obrigado, ó Deus querido, porque nós somos carentes do Senhor. Pai, muito obrigado, ó Deus amado, porque a Tua igreja tem se levantado, e o Senhor, ó Pai amado, é que tem feito isso em nossas vidas. Não fazemos isso, ó Pai amado, porque somos capazes, mas porque o Senhor faz presente em nossas vidas, e a Tua presença, ó Pai amado, quando chega em nossas vidas, nos faz saltar de alegria, e nós reconhecemos, ó Pai, a Tua presença, a presença gloriosa do Teu Espírito Santo, agindo em cada um de nós, ó Pai, em cada momento de nossas vidas, ó Deus. Pai, muito obrigado, ó Deus amado, pela roupa que vestimos, muito obrigado, ó Deus, pelo calçado, muito obrigado, ó Deus amado, pela saúde, muito obrigado, ó Deus amado, pelo alimento que nos sustentamos a cada dia, ó Pai. Deus bendito, Deus de glória, muito obrigado, ó Deus amado, porque a Tua igreja se reúne mais uma vez. Pai amado, nós queremos agora interceder, ó Deus, pela Tua igreja, ó Deus amado, pelo campo de Ministério Vila Nova, pelas igrejas, ó Pai, reunidas neste instante, que estarão, ó Deus amado, mais uma vez também, cada uma delas, ó Pai, buscando a Tua presença, invocando o Teu nome e Te cultuando. Abençoa, Deus amado, todos os trabalhos das nossas igrejas, do nosso ministério, as demais igrejas, ó Pai amado, onde o Teu povo se reúne, ó Deus amado, reconhecimento vivo, que o Senhor é aquele que socorre, que o Senhor é aquele Deus que conhece todas as coisas. Pai amado, o Senhor é um Deus onipresente, onisciente, onipotente. Aleluia! Louvado e glorificado é o Teu nome, Senhor. Deus amado, estende as Tuas mãos agora sobre os enfermos da Tua igreja, ó Pai. Pai amado, nós lembramos, ó Deus de glória, do irmão Floresvaldo. Toma, ó Pai amado, o Teu filho nas Tuas mãos. Oh Deus amado, Deus de graça, Deus bendito, passa a Tua mão saradora, ó Deus, e socorre o Teu filho. Tira, ó Pai amado, toda aquela enfermidade daquele Teu filho, ó Pai. Pai, em nome de Jesus, nós entregamos as Tuas mãos, intercedemos por ele agora, crendo, ó Pai amado, que o Senhor está agindo e que o Senhor agirá em favor daquela vida. Pai, em nome de Jesus também, nós queremos colocar, ó Deus amado, o pastor Admilson na Tua presença. Ó Deus bendito, aleluia. Tu livraste aquela vida, ó Pai, daquele acidente, e ele está aí, ó Deus, se restabelecendo, se recuperando, e nós Te louvamos, ó Pai amado, porque a Tua mão esteve presente, e o Senhor está com ele, ó Deus amado. Continue, ó Pai amado, também restaurando aquela vida, dando ele, ó Pai amado, cada vez mais fé, convicção, ó Deus amado, firmeza, ó Deus amado, e convicção que o Senhor está presente, agindo na enfermidade dele. Pai amado, também nós colocamos diante do Senhor, aleluia, o pastor João Campos, ó Deus amado, que está ali também naquele hospital,
Abençoa o teu filho. Aumenta a fé dele, ó Pai amado. Aumenta, ó Deus amado, e dele cada vez mais convicção que o Senhor é um Deus que não desampara. O Senhor é o socorro bem presente na angústia, na tribulação. Nós cremos nisso, ó Pai, nós confiamos no Senhor. É por isso, ó Pai amado, que nós nos curvamos nesta noite diante de Ti. Abençoa o teu filho. Abençoa, Deus amado, os medicamentos. Abençoa o hospital, os enfermeiros, os médicos, ó Deus. Toma nas tuas mãos. Pai amado, os demais enfermos da tua igreja. Ó Pai amado, que nós agora no momento não sabemos, mas Tu sabes. Tu conheces, ó Deus amado, a necessidade de cada um. Deus amado, nós intercedemos em favor de cada um deles. Ó Deus amado, aleluia. Esteja, ó Deus amado, agindo. Ó Pai amado, restaurando, ó Pai amado. Passando a tua mão saradora, desde a cabeça até o dedão do pé. E tirando, ó Pai, toda a enfermidade, toda a angústia, toda a tristeza, toda a preocupação. Aleluia. Deus bendito, Deus amado. Nós te louvamos, ó Deus, porque o Senhor é o nosso socorro bem presente. Louvado e glorificado é o teu nome. Ó Espírito Santo de Deus, faz presente aqui nesta noite, ó Pai, agindo, ó Pai amado, interagindo em cada vida, em cada alma, que nós possamos, ó Pai amado, nesta noite nos reverenciar diante da tua grandeza, diante, ó Pai amado, do teu trono de graça, e podemos te cultuar em espírito e verdade. Abençoa, Deus, aqueles que vão louvar o teu nome, aqueles que vão tocar os instrumentos nesta noite, ó Pai, aqueles que vão ministrar a tua palavra, Deus bendito. Que o Senhor esteja, ó Pai amado, de uma maneira gloriosa através do teu Espírito Santo, usando cada um, ó Deus, para a honra e glória do teu nome. Pai amado, e aqueles que vão ouvir a tua palavra, aqueles que vão parar para receber o alimento nesta noite, que o Senhor também esteja, ó Deus, abrindo o coração, preparando e dando discernimento, ó Pai, do que o Senhor quer, ó Pai amado, nesta noite e requer de cada um de nós. Nós te louvamos, te glorificamos, te agradecemos por tudo, ó Pai, e o fazemos, ó Deus, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Graças a Deus. Aleluia, aleluia. Louvado seja o teu nome. Levante glorificando o nome do Senhor. Amados e queridos irmãos, uma nota aqui de utilidade. Uma Export ONL 3030 está com os faróis ligados. Corra lá porque você pode ter desconforto de não ir para casa. Queridos, quero neste momento apresentar, está conosco aqui, pastor, cantor também, Eduardo Silva, e a sua esposa, Adna Paula, ali de Recife, no Pernambuco. Onde estão esses irmãos? Estão. Muito bem, está aqui. Está aqui, muito bem, né? Eduardo Silva, pastor, cantor, e a Adna Paula, sua esposa, estão chegando aí de Recife, Pernambuco. São bem-vindos em nosso meio? Bem-vindos, que Deus abençoe em Cristo Jesus. Já vai se preparando aí, pastor Eduardo, para já estar louvando, já se aproxima aqui. Quero também fazer menção do Silas Bispo, né? Ali do Gama. Está ali o Silas, né? Ele é bem-vindo em nosso meio. Bem-vindo, que Deus abençoe em Cristo Jesus. Muito bem, recebe aí o nosso abraço. Deus abençoe. O Edson e a Juliana do setor Moraes, onde está esse casal? Muito bem, está aqui, né? São bem-vindos. Bem-vindos, que Deus abençoe em Cristo Jesus. Leandro Rocha e Fabiana, ali da Água Branca, né? Olha só, Ministério Almas que Clamam. Muito bem, está aqui esse casal abençoado. Eles são bem-vindos. Bem-vindos, que Deus abençoe em Cristo Jesus. Recebe aí os nossos cumprimentos. Pastor Ivan, Deus abençoe em Cristo Jesus. Pastor Eduardo, cantando e louvando ao Senhor, né? Louvado seja o nome do Senhor. Enquanto isso, vamos ficar em espírito de adoração ao nosso Deus. Logo após, pastor Eduardo, ministério de louvor, já estará louvando, já estará apresentando a Deus seu louvor. E a igreja fica em espírito de adoração ao nosso Deus. Eu sou da igreja com a paz do Senhor.
Meus amados, nós estamos, graças a Deus, sou grato a Deus por estar aqui passando por Goiânia. Inclusive eu estou vindo morar em Goiânia. Muito bem, o senhor dizendo, a gente escreve, chefe. E eu sou pernambucano, não nasci em Goiânia, poderia ser goiano, mas me alegra saber que Jesus é tão bom que salva até pernambucano, né? Muito bem, eu gravo discos já há 3 décadas e tenho bastante canções gravadas por mim e por outros autores, por outros cantores, para os quais eu escrevo. E eu vou cantar essa música que talvez vocês conheçam. A música primeira, por gentileza. Isso é dos anos 80, 1980, quando a gente gravou essa música pela primeira vez. Fala assim para o seu irmão, não fica triste, porque Deus resolve o seu problema. Aleluia, vamos adorar a Deus então com esse hino. Se você se recorda, adora a Deus conosco então. Se você tem um problema e não pode resolver, não fique nesse dilema. Deus pode tudo fazer. Se for doença ou fome, falta de água e pão, comigo, seja qual for, o Senhor tem solução. O Senhor tem solução. Cante. Deus resolve. Na terra, no mar e no céu, nunca houve, não há problema para Deus. Quem querer comigo? Na terra, no mar e no céu, nunca houve, não há problema para Deus. Você pode dar um glória a Deus se isso é verdade? Aleluia, aleluia. Se é nudez seu problema e falta veste em seu lar, se já não tens uma casa onde a cabeça pousar, se você é perseguido e maltratado até, se está desempregado, Deus cuida bem de você. Deus cuida bem de você. Adore comigo. Deus resolve, resolve, resolve. Deus resolve. Na terra, no mar, não há jamais, não há problema para Deus. Deus resolve, 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 Deus resolve. Na terra, no mar, no céu, não há jamais, não há problema para Deus. Aleluia, aleluia. Se o seu grande problema é falta de união, saiba que Deus não opera onde há desunião. Vamos unir nossas forças para a batalha vencer, e todo o grande problema o Senhor vai resolver. O Senhor vai resolver. Deus resolve, resolve, resolve. Deus resolve. Na terra, no mar e no céu, nunca houve, não há problema para Deus. Deus resolve. Deus
resolve. Na terra, no mar e no céu, nunca houve, não há problema para Deus, Deus resolve, Deus resolve, Deus resolve, Deus resolve. Na terra, no mar e no céu, não há, jamais não há problema para Deus, Deus resolve, 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 resolve. Na terra, no mar e no céu, nunca houve, não há problema para Deus. Aleluia. Aleluia. Pois é, irmãos, escrevi esses hinos nos anos 80 e se passaram 3 décadas. Esse que eu vou cantar também, e que foi inclusive gravado agora pelo Thales Roberto. Vocês talvez conheçam, provavelmente conhecem. Música 2. Pela fé eu contemplo um homem de branco no meio do templo, com o olhar de amor, com o olhar do Senhor, me atraindo para si. Quem sabe canta. Pela fé eu contemplo no meio do templo Jesus passeando. Tem Jesus aí, meu irmão? Tem ou não tem? E o seu resplendor, como o brilho do sol, envolvendo a mim. Cante comigo, o homem de branco. Está passeando no meio da igreja. Eu estou sentindo, Ele está operando, pois é grande o calor. Eu vejo agora, pelos olhos da fé, Ele está enxugando todas as lágrimas, todas as lágrimas. O homem de branco tem as marcas da cruz, não é outro, é Jesus. Aleluia. Nós só estamos aqui porque Ele nos fez povo seu e ovelha do seu pasto. Aleluia. Ele está perguntando: onde é tua dor? Porque tu choras tanto? Ele quer te alegrar, tua vida mudar, meu amado irmão. Está bem ao teu lado, ouvindo o pranto que choras calado. Poderoso Ele é, pode tudo fazer. Abre o teu coração. O homem de branco, cante. Eu estou sentindo, Ele está operando, pois é grande o calor. Eu vejo agora, pelos olhos da fé, Ele está enxugando todas as lágrimas, todas as lágrimas. O homem de branco tem as marcas da cruz, não é outro, é Jesus. O homem de branco, mais uma vez. Eu estou sentindo, Ele está operando, pois é grande o calor, pois é grande o calor. Eu vejo agora, pelos olhos da fé, Ele está enxugando todas as lágrimas, todas as lágrimas. O homem de branco tem as marcas da cruz, não é outro, é Jesus. Amém.
Deus abençoe, graças a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. São canções, querido, que alegram a nossa alma. São canções que foram produzidas a partir do Espírito Santo de Deus, né? E ainda toca, ainda mexe. Amados e queridos irmãos, nós estamos aí numa campanha, batismo com o Espírito Santo e renovação espiritual. O encerramento vai ser dia 23. Passa esse domingo, próximo domingo do dia 16, no outro domingo do dia 23. Estaremos fazendo aqui um grande clamor, uma busca intensa pelo Espírito Santo de Deus. Eu preciso, quantos precisa mais e mais do Espírito Santo de Deus aí? Oh, aleluia. Você que não é batizado com o Espírito Santo, tire esse período, daqui até lá, faça um jejum. Deus, eu vou fazer aqui um propósito de jejum e oração. Eu quero receber, eu quero tomar posse desta bênção, esta promessa, que é o revestimento do Espírito Santo. Eu quero sentir essa graça de ser batizado com o Espírito Santo. Amém, querido? Eu quero convidar aqui as crianças, por favor, as crianças, né? Se aproxime aqui. Nosso pretendente já está ávido, desejoso. E hoje tem uma lição específica, uma lição crescendo na vida cristã. Oh, que maravilha. Então as crianças se aproximam aí, né? Pode ver. Essas lições são muito importantes. Glória a Deus. Se aproxime daqui. Querido, invista no seu filho, na formação do caráter espiritual dos seus filhos. É muito importante. A igreja, ela é um meio facilitador para que o seu filho possa crescer em graça, em conhecimento, em sabedoria. É na igreja, é na casa do Senhor. Culto de ensino, os cultos normais, oficiais e a nossa escola bíblica dominical. Invista. Estenda as suas mãos para cá. Vamos estar orando. Querido Deus, soberano Pai, aqui estão, Senhor, estas crianças, Senhor. Aqui está, Deus, Pai querido, estão em formação, estão em crescimento. Que eles possam estar crescendo em graça, em conhecimento, em sabedoria, em unção vindo do alto. Que eles possam estar crescendo no temor e na obediência da Tua palavra. Meu Deus, em nome de Jesus. Pai, eles estarão se deslocando ali, Senhor, para a classe, onde estarão estudando a Tua palavra. Usa, Senhor, os professores, os seus mentores, que o Senhor possa estar, Deus, usando-os de forma poderosa. É o que te pedimos e te agradecemos, em nome de Jesus. Amém, Senhor, amém. Deus abençoe. Podeis ir. Olha aí. Querido, abra o exemplar da sua Bíblia Sagrada em 1 Coríntios capítulo 2, versículo 10. 1 Coríntios capítulo 2, versículo 10. Queremos tomar por base esse texto. Estamos aí numa sequência de estudos bíblicos concernente à doutrina do Espírito Santo. Aproveitando esse momento que nós estamos em campanha, batismo, renovação, vamos conhecer um pouco mais sobre essa doutrina tão importante, tão necessária, tão atual para os nossos dias. Terça-feira passada estivemos aqui ministrando sobre a personalidade e a deidade do Espírito Santo. O Espírito Santo não é uma força ativa, não é um poder cósmico, como muitos pregam e ensinam por aí. O Espírito Santo, ele é um ser, ele é uma pessoa, e ele faz parte da terceira pessoa da Trindade Santa. E além de ser uma pessoa,
ele é Deus. O Espírito Santo, ele é Deus. Nós estivemos estudando à luz da Bíblia, à luz da palavra, terça-feira passada. Os irmãos que puderam estar aqui, puderam acompanhar. Hoje nós estaremos dando sequência. Hoje queremos falar sobre nomes e títulos do Espírito Santo. É um estudo bíblico, então pegue a sua Bíblia, pegue a sua caneta, pegue o seu caderno de anotação, uma folha, para você estar captando, escrevendo alguma coisa que você achou interessante e que você poderá absorver aqui neste culto. É culto de ensino, a dinâmica é outra, a temática é outra. Então, vamos então estar aqui estudando sobre nomes e títulos. Por que parece esses nomes? Espírito Santo, Espírito de Deus, Espírito do Senhor, Espírito de Cristo. Qual a importância, qual a relevância de todos esses nomes, todos esses títulos atribuídos ao Espírito Santo, né? Quero basear aqui em 1 Coríntios 2, 10 até o versículo 15. Encontraram aí? Encontrando, deixa o texto, deixa a Bíblia aberta nesse local. Diz assim o texto: mas Deus nolas revelou pelo seu Espírito, porque o Espírito penetra todas as coisas, ainda as profundezas de Deus. Porque qual dos homens sabe as coisas do homem, senão o Espírito do homem que está nele? Assim também, ninguém sabe as coisas de Deus, senão o Espírito de Deus. Mas nós não recebemos o Espírito do mundo, mas o Espírito que provém de Deus, para que pudéssemos conhecer que nos é dado gratuitamente por Deus, as quais também falamos, não com palavras de sabedoria humana, mas com palavras, mas com as que o Espírito Santo ensina, comparando as coisas espirituais com as espirituais. Ora, o homem natural não compreende as coisas do Espírito de Deus, porque lhe parecem loucura, e não pode entendê-las, porque elas se discernem espiritualmente. Mas o que é espiritual discerne bem tudo, e ele de ninguém é discernido. Porque, vamos ao 16, porque quem conheceu a mente do Senhor, para que possa instruí-lo? Mas nós temos a mente de Cristo. Amém. Deixa aberto nesse texto. Então, hoje nós estaremos falando sobre nomes e títulos do Espírito Santo. Na Bíblia, o Espírito Santo nos é apresentado com diversos nomes. Essa pluralidade de nomes não significa que existem mais de um Espírito. Esses nomes, esses diversos nomes que a Bíblia nos apresenta, isto não significa que existem outros Espíritos. Isto não significa que existe mais de um Espírito. Sem contradição alguma, a Bíblia nos apresenta apenas um só Espírito. Efésios capítulo 4, versículo 4. Ali está a comprovação bíblica que só há um Espírito. Há um só Deus, um só Senhor, um só batismo, uma só fé. Então Paulo vai trabalhar o capítulo 4 ali, falando da unidade. E quando ele trabalha essa questão, ele diz, olha, só há um Espírito. Não há uma variedade de Espírito. Não há uma múltipla variedades de Espírito. Só há uma. Só há um Espírito. Então,
Alguém, por ser um leitor ávido da Bíblia, um leitor da Bíblia, que acompanha a Bíblia, pode se perguntar: pastor, se há de fato e de verdade um só Espírito, então por que passagens como o de Apocalipse, capítulo 1, versículo 4, eu gostaria até que você acompanhasse agora. Por que passagens como o de Apocalipse, capítulo 1, versículo 4, passagens como Apocalipse 4, versículo 5, passagens como Apocalipse 5, versículo 6, nós vamos perceber nesses textos aonde o autor fala de 7 espíritos. Há então uma contradição entre Efésios 4:4, esses textos de Apocalipse 1:4, 4:5 e 5:6. Será que há uma contradição? Nós vamos perceber que não há nenhuma contradição. Quando a Bíblia em Apocalipse usa essa expressão, os 7 espíritos, quando você vai ver na saudação de João, no versículo 4 do capítulo 1, na saudação ele saúda a igreja, as igrejas da Ásia, e fala sobre os 7 espíritos. Você vai ver também no Apocalipse 4, versículo 5, que diante do trono, diante do Cordeiro havia 7 espíritos, como também no capítulo 5, versículo 6. Pastor, então como entender? Querido, o livro de Apocalipse, ele é de difícil entendimento, bem verdade, e de complexa compreensão. Tanto é, se formos fazer aqui uma pergunta: quantos aqui se sentem bem, à vontade, em estudar, em ler o livro de Apocalipse? Quantos aqui gostam de ler o livro de Apocalipse? Seja sincero. Pastor, eu gosto. Olha só, poucos, eu gosto de ler. A razão de muitos não gostarem de ler, de estudar o livro de Apocalipse, é essa dificuldade de compreensão e essa complexidade. Então, por que se dá essa complexidade de entender o livro de Apocalipse? É por causa, querido, isso é devido à sua forma literária, à sua composição escriturística. O livro de Apocalipse, ele foi escrito em forma de código, devido à perseguição romana. Então, os cristãos daquela época, em meio àquela perseguição, João escreve então em forma de código. Ele escreve ali numa linguagem, ele usa uma figura de linguagem, um livro de Apocalipse. No livro de Apocalipse nós vamos ver e está recheado de muitas figuras de linguagens, de símbolos. Nós vamos ver ali visões, enigmas, mistérios, sonhos. Tudo isso aí são escritos apocalípticos, é uma linguagem apocalíptica. Então muitos têm dificuldade de compreender tudo isso aí. E em Apocalipse, esse número 7, ele tem todo um significado, ele tem toda uma simbologia. Não é uma simbologia na compreensão cabalística da cabala, não. É uma simbologia, os números de Apocalipse, os 7 cartiçais, os 7 candeeiros, as 7 igrejas da Ásia, as 7 taças, os 7 selos, as 7 trombetas. Então, quando você estiver estudando o livro de Apocalipse, que você encontrar o número 7 no livro de Apocalipse, ali é um número sugestivo e simbólico. O número 7 fala de plenitude, fala de perfeição e plenitude. Quando você estuda a simbologia bíblica, o livro de Apocalipse trata. Então, quando esses textos se referem aos 7 Espíritos de Deus, não significa que seja um número real, seja um número visível, são 7 espíritos, não. O autor está trabalhando com uma figura de linguagem, explicando, trazendo, dando a entender de uma
plena, de uma perfeita e plena manifestação do Espírito Santo nos últimos dias, no reinado do Messias, nesse momento em que estamos vivendo. Então, os 7 Espíritos não são 7 Espíritos. Fala da plena ou da perfeita manifestação do Espírito Santo, da plena atuação do Espírito Santo. Por isso que Isaías capítulo 11, versículo 2, vamos lá, ele já escrevendo acerca do ministério messiânico, ele faz menção da plena manifestação do Espírito Santo no reinado do Messias. Por isso que Isaías, você vai encontrar no capítulo 11, versículo 7, o profeta Isaías já trabalhando essa ideia da plena manifestação do Espírito Santo de Deus, ali no texto, no capítulo 11, versículo de número 2. Alguém pode ler? Olha o que o texto diz. Algum bala na Bíblia aí, quem encontrou? Isaías 11, 2. Se você observar na corrigida, na atualizada, outra versão, você vai observar que repousará sobre ele, olha, o Espírito do Senhor, o Espírito de sabedoria, o Espírito de inteligência, o Espírito de conselho, o Espírito de fortaleza, o Espírito de conhecimento e o Espírito de temor do Senhor. Você vai ver a manifestação plena, a atuação do Espírito Santo no reinado messiânico de Jesus, nessa era em que vivemos, na atualidade. Então, querido, nós vivemos a manifestação plena do Espírito Santo de Deus. Esses 7 Espíritos de Deus fala da manifestação plena, da atuação plena. Foi isso que o profeta, e ele começou no reino messiânico de Cristo, no nascimento de Jesus. Já a atuação, essa manifestação do Espírito Santo já começou. Por isso que o profeta Joel e Pedro, ele vai confirmar dizendo, olha, mas isso foi o que fora dito pelo profeta Joel, que nos últimos dias o Senhor derramaria do seu Espírito sobre toda a carne. Uma manifestação plena e completa do Espírito Santo de Deus. Glória a Deus. Então, querido, sem contradição alguma, pastor, então, por quê? Agora vem a grande pergunta. De fato e de verdade, só há um Espírito na Bíblia. Só há um Espírito divino na Bíblia. Só há um Espírito que vem da parte de Deus. Só há um Espírito Santo, só há um Espírito do Senhor. Então a grande pergunta, você pode perguntar, pastor, e por que então? Qual a razão do Espírito Santo se manifestar com essa pluralidade de nome, com essa diversidade de nome? Então qual a razão que ele se manifesta? Por que a Bíblia nos apresenta essa variação, essa variedade de nomes atribuída ao Espírito Santo? Por quê? É simples a razão. É porque alguns desses nomes e títulos, eles descrevem a natureza propriamente dita. Olha o texto em que nós lemos. Porque Deus nola revelou pelo seu Espírito. Espírito, a natureza. Fala da essência do ser. Então esses nomes, ele descreve a natureza, descreve a obra, descreve a manifestação por trás deste nome, do significado de cada nome, a manifestação do Espírito Santo de Deus na vida da igreja, atuação do Espírito Santo em nós, por meio de nós e dentro de nós. Cada nome, cada título que você vê na Bíblia, se referindo ao Espírito Santo, tem um significado todo especial. Por exemplo, quando você olhar na Bíblia, só o Espírito, como nós lemos aqui em 1 Coríntios capítulo 2, versículo 10, nós vemos essa expressão, ela é comum aqui no texto em que nós lemos,
mas Deus nola revelou pelo seu Espírito. Só a palavra, sem nenhuma ajunção de um outro nome: Espírito de Deus, Espírito do Senhor, Espírito Santo, Espírito de Cristo, sem a junção de nenhum outro nome, só apenas Espírito, com letra maiúscula, se referindo à terceira pessoa da Trindade Santa. Quando você ler na Bíblia, isso não está por acaso e não foi escrito por acaso, não. Tem todo um significado, tem toda uma razão de ser e de existir. Quando o texto que você estiver lendo na Bíblia, observe bem, como em 1 Coríntios, capítulo 2, versículo 10, que está a palavra sozinha, sem nenhuma composição, sem nenhuma junção, só Espírito. Quando você perceber simplesmente esse nome, você vai perceber que está descrevendo o texto, a Bíblia está apontando, está descrevendo a natureza, a essência propriamente do Espírito, está falando da pessoa, do ser, da pessoa, da personalidade do Espírito Santo. Este texto aqui está falando da personalidade, do ser, do Espírito Santo. Está apresentando ele não como uma força, não como uma influência, não como uma energia, mas alguém, uma pessoa dotada de capacidade, intelecto e vontade. Esse texto fala da pessoa do Espírito Santo de Deus. Agora, quando Espírito vem com a junção, ou vem com uma conotação de um outro nome, vem um outro nome agregado juntos, tem toda um significado também. Observe como que o autor de Gênesis, no capítulo 1, versículo 2, descreve para nós um dos nomes do Espírito Santo. Qual o termo que ele usa? Gênesis capítulo 1, versículo 2. Qual o termo que ele usa? E a terra, o texto vai trabalhar, e a terra era sem forma e vazia. Qual é o termo, qual é o nome, qual é o título que o autor descreve aí, a terceira pessoa da Trindade? Espírito de Deus. Ele não utiliza apenas Espírito, mas olha a ênfase, querido, Espírito de Deus. Por que que o autor, por que que a Bíblia nos apresenta logo no princípio, logo no início, Espírito de Deus? Porque o autor, Deus aqui está nos revelando, querido, é uma revelação profunda. O homem natural não compreende, como nós lemos aqui no texto, mas nós que somos espirituais, discernimos todas as coisas, porque Deus nola revelou pelo seu Espírito. Então, quando o texto vai trabalhar, quando os textos trabalham Espírito de Deus, aqui descrevem a deidade do Espírito Santo. O texto está trabalhando da deidade, está dando ênfase que o Espírito Santo, além de ser uma pessoa, ele é Deus sobre todas as coisas. Ele não vem de Deus, ele é Deus, Espírito de Deus. O Espírito de Deus está falando da deidade e apontando para a sua obra criadora. Espírito de Deus, querido, além de descrever a deidade do Espírito Santo, está apontando para a sua obra criadora. O texto aqui fala de quê? O texto fala de quê? Fala de criação. A terra era sem forma e vazia, mas o Espírito de Deus pairava, movia sobre a face das águas. A terra estava um caos, mas o Espírito de Deus, dando ênfase, não é Espírito do Senhor não. Nós vamos entender por que o texto fala Espírito do Senhor. Não é Espírito de Cristo não. Não é só apenas Espírito não. O texto aqui, querido, nós temos que ir na essência do texto. O texto está dizendo, olha, não foi colocado por acaso não. Isso aqui tem todo um significado. Quando a Bíblia descreve o Espírito Santo, o Espírito de Deus, está dizendo, olha, Ele é o Criador também de todas as coisas. É por isso que Jó 33, versículo 4, pode escrever ou depois você lê.
Jó vai dizer assim, não é nem Jó, é um dos amigos de Jó: o Espírito de Deus me fez, e o sopro do Deus Todo-Poderoso me deu vida, dando ênfase, o Espírito Criador. Todas as coisas foram criadas pelo Espírito Santo, até eu e você. Nós não somos fruto do acaso. O Espírito Santo de Deus nos fez. O sopro do Deus Todo-Poderoso nos deu vida. Você pode levantar a tua mão e glorificar o nome do Senhor? É por isso que em Salmo 104, versículo 30 diz... Olha, Salmo 104, versículo 30 diz: envias o teu Espírito e são criados. Assim a terra se renova como as faces das águas. O Espírito Criador. Espírito de Deus fala de quê? Fala de quê? Do Espírito Criador. Fala da deidade do Espírito, mas fala do Espírito Criador. Ele criou todas as coisas. Ele que ornou todas as coisas. O Espírito Santo de Deus também estava trabalhando ativamente. Se a gente olhar o versículo 1 de Gênesis, também nós vamos ver, está implícito ali. No princípio, criou Deus. Esta palavra Deus, quando você estuda a língua hebraica, você vai ver Elohim, Elohim, eu não dou conta de pronunciar, talvez Elohim. É a pluralidade de Deus, é a pluralidade majestosa de Deus, é o Elohim, é o Elohim. Então você vê a pessoa do Pai, a pessoa do Filho, a pessoa do Espírito Santo. Deus criou todas as coisas projetando, o Filho criou todas as coisas executando, e o Espírito Santo criou todas as coisas dando vida. Aleluia, glória a Deus. Aí então, quando a Bíblia usa Espírito do Senhor, vamos lá, Atos capítulo 8, versículo 32. Nós estamos estudando os nomes e títulos do Espírito Santo. Por quê? Pastor, então, você vai aprender, querido. Olha, um judeu, ele não pronuncia o nome do Senhor em vão, o nome de Deus, porque ele tem consciência. E ele também entende que os nomes de Deus fala da ação que Deus desempenha. Elohim, fala Jeová Jireh, Jeová Samá, Jeová Nissi. Eles entendem. Assim também é os nomes e os títulos que são atribuídos ao Espírito Santo. Cada nome tem seu significado, cada nome tem sua importância, cada nome do Espírito tem sua relevância. Então, quando a Bíblia nos apresenta o Espírito do Senhor, olha o que diz Atos 38. E quando saíram da água, o Espírito do Senhor arrebatou a Filipe. E o Espírito de quem? O Espírito de quem? Do Senhor. Observe que já não é mais o Espírito de Deus. Pastor, mas é a mesma coisa, são títulos, são nomes. Mas por que a Bíblia usa então esses títulos, esses nomes? Para manifestar a obra, a ação do Espírito Santo de Deus, para revelar uma ação do Espírito Santo de Deus em nós, por meio de nós e através de nós. Então por que aqui está Espírito do Senhor? Aqui também destaca a deidade do Espírito Senhor, o Adonai ou o Yahvé, Adonai. Só que além de destacar a deidade do Senhor, aponta, agora não para a obra criadora, porque para a obra criadora é Espírito de Deus. Agora aponta, Espírito do Senhor vai apontar para o seu governo e a soberania do Espírito. Quando eu pronuncio, quando eu escrevo Espírito do Senhor, eu estou denotando, eu estou fortalecendo, eu estou anunciando, eu estou dizendo que o Espírito do Senhor, Ele é o Espírito que governa sobre tudo, que tem o domínio de tudo e que está no controle de todas as coisas. É por isso que o escritor Lucas, o médico amado, colocou o Espírito do Senhor, porque Filipe estava na dependência, estava na direção, estava no governo, estava no controle do Espírito do Senhor. É Ele quem controlava a sua vida. Vai, Ele ia, vem, Ele vinha, seja arrebatado, Ele ia, alcança. Então, amados e queridos irmãos, Espírito do Senhor, quando você pronunciar, quando você ler qualquer passagem, você vai ver que há uma ação soberana do Espírito Santo. Ali naquela passagem, ali naquele texto, ali naquele momento. O Espírito, Ele é o meu Senhor.
Ele também é o teu Senhor. É Ele quem rege, é Ele quem governa a minha e a sua vida. Aleluias. Pastor, então quando a Bíblia apresenta o Espírito do Pai, Mateus capítulo 10, versículo 20. Mateus capítulo 10, versículo 20. O que o texto está querendo nos revelar? Espírito do Pai. Que atribuição está dando ao Espírito? Amados e queridos irmãos, aqui apresenta a divindade do Espírito. Espírito do Pai fala da divindade do Espírito e aponta para a proteção e cuidado promovido pelo Espírito Santo. Oh, Espírito do Pai, você está evocando a proteção, o cuidado, o zelo do Espírito Santo de Deus sobre a sua vida. Todas as vezes que você vê esse termo, esse título, esse nome na Bíblia, vai apontar para o cuidado, para a proteção, para o zelo do Espírito Santo. O Espírito Santo, querido, Ele cuida de mim, Ele cuida de você, porque Ele é o Espírito do Pai. O Espírito Santo, Ele tem oferecido a mim, a você, uma proteção, porque Ele é o Espírito do Pai. Espírito do Pai. Se você estiver precisando de uma proteção, de cuidado, de carinho, clame pelo Espírito do Pai. Oh, Espírito do Pai. Se você estiver precisando de um conforto, de um alento, clame pelo Espírito do Pai. Não é aí Mateus capítulo 10, versículo 20? Não dá tempo de nós lermos a referência. Então, pastor, quando a Bíblia nos apresenta um outro nome do Espírito, Espírito de Cristo, e aí tem as suas variações. Ora a Bíblia vai falar Espírito de Cristo, ora vai falar Espírito de Jesus Cristo, ora vai falar Espírito de Jesus. Por que o texto, por que o autor fez questão de colocar esse título, esse nome? Espírito de Cristo. Olha aí, abra sua Bíblia em 1 Pedro 1:11. 1 Pedro 1:11. Nessa passagem o Espírito, ele nos é apresentado como Espírito de Cristo. Por quê? Qual a ênfase? Qual a inferência que o texto está dando para esse nome, para esse título? Qual? Indagando o que? Olha o texto. Indagando o que tempo ou que ocasião de tempo o Espírito de quem? De Cristo. Observe bem, quando você lê o texto você vai entender que quando o texto fala sobre Espírito de Cristo, está se referindo à deidade, à divindade, aliás, à divindade do Espírito, Espírito divino, e também está apontando para a participação do Espírito na obra da redenção e glorificação da humanidade por Jesus Cristo. Está apontando que o Espírito Santo, ele também está envolvido no processo da redenção da humanidade. Porque Ele é quem nos convence do pecado, da justiça e do juízo. Ele é quem nos aponta o caminho. Aleluia, Ele que está nos direcionando na história da redenção da humanidade. Então todas as vezes, é por isso que o texto vai falar, para que estava neles, indicava anteriormente, testificando os sofrimentos que a Cristo havia de vir, e a glória que eles havia de seguir. O texto vai dar a ideia que esse Espírito, que é o Espírito de Cristo, ele também estava envolvido no processo da redenção da humanidade. Oh, amados e queridos irmãos, o novo nascimento é produzido pelo Espírito, a regeneração é promovido pelo Espírito, o arrependimento ele é promovido pelo Espírito, a redenção da nossa alma é promovido pelo Espírito, a glorificação eterna, a esperança que temos, toda é voltada pelo Espírito Santo de Deus. Por isso que o texto vai trabalhar a ideia Espírito de Cristo. Olha outro nome atribuído ao Espírito, vamos lá. Romanos 8:2, aliás, Romanos 8:15. Espírito de adoção. Por que que o texto vai trabalhar essa questão de espírito de adoção?
E Paulo vai dizer que nós não recebemos o espírito de escravidão, mas nós recebemos o espírito de adoção de filhos. Aponta, o texto está dizendo, está apontando para a obra de filiação do Espírito. A filiação, querido, de adoção. Pode fazer o DNA. Vai comprovar que tem parte dele em você, que você faz parte dele. Você está inserido nele, está no sangue, pode fazer, querido, o sangue dele está aí. Nós fomos filiados pelo Espírito de adoção, o Espírito de adoção, o Espírito Santo. É por isso que em Romanos 8,16 fala que o Espírito Santo testifica com o nosso espírito que somos filhos de Deus. Nós já não somos mais forasteiros. Efésios capítulo 2, versículo 19. Já não somos mais peregrinos, forasteiros, mas nós somos concidadãos dos céus e participantes da família de Deus. Hoje nós pertencemos à família dele. Hoje nós somos filhos de Deus. É por isso que João no capítulo 3, 1 João capítulo 3 diz: agora vós sois filhos de Deus. É testificado pelo Espírito, querido. Pelo Espírito de adoção. Nós somos filho de Deus. Você é filho de Deus. Aleluia. Espírito de vida. Por que, pastor, espírito de vida? Você está entendendo a dinâmica do estudo, querido? Amém? Amém ou amém? Está entendendo? Espírito de Deus, Espírito do Senhor, Espírito do Pai, Espírito de adoção. Todas as vezes, querido, tem um significado, tem uma importância. Quando alguém diz assim, não, você não é filho dele. Ei, o Espírito testifica com o meu espírito que eu tenho parte nele, que eu sou dele e que eu pertenço a ele. Eu já fui filiado a ele. Eu já nasci de novo. Quando eu nasci a primeira vez, eu nasci da carne e do sangue. Eu nasci numa maternidade ou qualquer coisa parecida. Mas quando eu nasci a segunda vez, eu nasci nos braços dele. A essência dele está em mim. Aleluia. Agora, Espírito da vida, por quê? Olha o que diz Romanos 8:2. Espírito da vida, porque a lei do Espírito da vida. O que a Bíblia está querendo dizer com este significado desse nome? Aponta para a obra vivificadora do Espírito. Aleluia. Espírito de vida, a obra vivificadora do Espírito. O texto de Efésios capítulo 1 até o versículo 5, até o versículo 6, é longo e extensivo, mas vou citar aqui um recorte do texto. Diz que antes nós estávamos mortos nos nossos delitos e pecado, mas ele pelo seu Espírito nos vivificou, e agora nós ressuscitamos com ele. Hoje nós temos a vida, porque a vida dele foi impregnada em nós. Hoje nós temos vida com abundância, porque o Espírito da vida, o Espírito vivificador, nos livrou da lei da morte e do pecado. Por isso que nós podemos cantar: eu tenho vida, não importa o momento, é difícil, mas eu tenho vida. Oh, aleluia, eu tenho vida, porque o Espírito da vida me vivificou. Quando eu estava morto nos delitos e pecados, o sopro, o ruache de Deus me deu vida. Espírito da vida. Espírito da verdade. Quando a Bíblia trabalha esse nome do Espírito, Espírito da verdade. Por quê? Espírito da verdade. E aí nós vamos encontrar em João 15:26. Mas quando o Espírito da verdade vier, o Espírito da verdade. Por que a Bíblia vai trabalhar? Querido, aqui fala da sinceridade, da exatidão e da retidão do Espírito. Ele é a verdade. João 15:26 fala do Espírito da verdade. Ele é a verdade. Existem 4 verdades insofismáveis ou absoluta. Aqui dá até tema de mensagem, viu? 4 verdades insofismáveis, 4 verdades absolutas. O resto
são verdades relativas. Podem ser verdade hoje e amanhã deixar de existir. Existem 4 verdades absolutas, que são verdades insofismáveis. A primeira, Deus. Deus é a fonte da verdade. Olha o que diz número 23, 19. Deus não é homem para que minta, e nem filho do homem para que se arrependa. Acaso ele fala e deixa de agir? Acaso promete e deixa de cumprir? Deus, ele é a fonte de toda a verdade. Segundo, Jesus. Jesus é a verdade. Jesus é a revelação. Enquanto Deus é a fonte, Jesus é a revelação de toda a verdade. Olha o que diz João capítulo 14, versículo 6. A revelação, eu sou o caminho, a verdade e a vida. E ninguém vem, não é vem ao Pai, senão por mim. Aleluia. Ele é a revelação de toda a verdade. Terceira verdade absoluta, o Espírito Santo. E aí você pode usar até outro texto, você pode usar o texto de João 16, 13, onde fala, mas quando vier aquele Espírito da verdade, ele guiará em toda a verdade. Enquanto Deus é a fonte, enquanto o Espírito Santo é a revelação, o Espírito Santo é a inspiração de toda a verdade. E a quarta e última verdade, João 17, 17. Pai, santifica-os na verdade. A tua palavra é a verdade. A palavra é o mecanismo da verdade. Oh, aleluia. Por isso que diz, conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. É a palavra, ela é o mecanismo da verdade. Quantos podem glorificar e exaltar o nome do Senhor? Oh, aleluia. Então quando você lê na Bíblia Espírito da verdade, você lembra, aqui está falando da verdade absoluta do Espírito. As outras verdades são relativas, as outras verdades são balelas. Esta aqui é a verdade insofismável, é a palavra, é o Espírito, é o Deus Todo-Poderoso, é a pessoa do Cristo Jesus. Já estamos encerrando aqui, concluindo. Quando a Bíblia fala Espírito da graça, Hebreus capítulo 10, versículo 29, anota aí, Hebreus capítulo 10, versículo 29. Maior castigo, cuidais aquele que fizer agravo ao Espírito. E aí não fala Espírito do Senhor, o texto não vai falar Espírito de Deus, o texto não vai falar sobre o Espírito da verdade, fala Espírito da graça. Aí você vai entender o porquê. Graça não é só o favor imerecido de Deus, graça é o poder que suporta fraqueza. Por isso que Paulo em 2 Coríntios diz, pelas revelações, ele não quer declarar, pelas revelações foi-me dado um espinho na carne, e eu orei 3 vezes, mas ele ouviu uma voz do céu que dizia, a minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Sabe por que nós estamos aqui, querido? Porque o Espírito da graça tem nos sustentado. Sabe por que você está respirando? Porque o Espírito da graça, que aqui em Hebreus capítulo 10, versículo 29, está dizendo que aquele que fizer agravo ao Espírito da graça, nós somos salvos pela graça. Efésios capítulo 2, versículo 8, pela graça sois salvos mediante a fé. Mas o mecanismo é a graça, o meio é a graça. Sabe por que nós estamos respirando? Sabe por que você está aqui ouvindo a palavra? Porque o Espírito da graça tem te sustentado, o Espírito da graça tem te segurado, o Espírito da graça tem te fortalecido. Quantos podem glorificar o Espírito da graça? Tem outro nome aqui, o Espírito da glória.
encontrada em 1 Pedro capítulo 4, versículo 14. Por que o Espírito da glória? O Espírito da glória, querido, aponta para a manifestação esplendorosa e majestosa do Espírito. É Ele, é quem revela e manifesta a glória de Deus. Toda manifestação de glória, até esse glória a Deus que você dá aí, querido, é pelo Espírito da glória, é pelo Espírito Santo de Deus. Toda manifestação da glória, querido, é produzido pelo Espírito. Está em João capítulo 16, versículo 14. Ele me glorificará. Se tratando do Espírito Santo, Ele me glorificará. É por isso que Paulo diz em 1 Coríntios capítulo 12, que ninguém pelo Espírito pode dizer que Jesus é anátema, que ninguém pelo Espírito não pode, só podemos reconhecer o senhorio de Jesus se for pelo Espírito. Ah, amado, por isso que é o Espírito da glória. É Ele que revela todos os mistérios da glória dos céus. É o Espírito da glória. É Ele, querido, quando nós estamos fracos, querendo desistir, pesaroso pelo peso da luta, aí esse Espírito da glória diz: ei, esta leve e momentânea tribulação vai produzir em vós um peso eterno de glória. É o Espírito da glória. O Espírito da glória diz: não desista não. Há uns céus de glória te esperando. Querido, quando você quer voltar atrás, o Espírito da glória diz: não desista não. Oh, aleluia. Os céus vão se abrir e a glória de Deus vai te manifestar em sua vida. Agora o último, para nós encerrarmos. Tem o Espírito de santificação, o Espírito do Senhor. Tudo aponta para uma obra, mas eu quero já encerrar aqui em Efésios 1, 13 e 14. Abra aí a sua Bíblia, Efésios 1, 13 e 14. Por que Espírito Santo? Porque fala do caráter do Espírito. Ele é santo. Porque fala Espírito de santificação. Fala da qualidade do Espírito Santo operando em nós. Ele produz em nós santificação. Somos santificados pelo Espírito. Aleluia. Somos santificados pelo Espírito. Aleluias. Aleluia. Mas olha, eu quero encerrar aqui. Efésios 1, 13 e 14. Em quem também vós estáis depois que ouviste a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, e tendo nele também crido, foste o quê? Com o quê? A ênfase aqui é Espírito do Senhor. Porque Espírito do Senhor aponta para quê? Ei, a prova agora. Vou rolar a prova agora. O Espírito do Senhor fala para quê? Senhor, fala, aponta para quê? O senhorio, o governo. Espírito de Deus aponta para quê? A criação, o Deus Criador. Espírito do Pai aponta para quê? Do cuidado e proteção. Muito bem. Espírito da verdade aponta para quê? As verdades absolutas. Aí vai. Espírito de adoção. Fala o espírito de filiação. Agora o espírito da promessa. A ênfase aqui é espírito da promessa. Por quê? A promessa aqui aponta para a promessa do batismo com o Espírito Santo. Qual é a promessa? A promessa, Ele é o Espírito da promessa. Olha o que diz em Lucas capítulo 24, versículo 49. Esta é a promessa do Pai. É a promessa do Pai. Ficai em Jerusalém, até que do alto sejai revestido de poder. Oh, aleluias. Aqui está falando, querido, de você tomar posse da promessa do batismo com o Espírito Santo. Se coloque de pé, igreja, em nome de Jesus. Oh, aleluia. Oh, aleluia. Nomes e títulos do Espírito aponta para a manifestação, para a obra do Espírito Santo em nós, por meio de nós e através de nós. O Espírito gerador de vida, o Espírito que governa, o Espírito que cria, o Espírito que consola. E olha que nós nem falamos dos títulos. Consolador. Consolador, querido, é um termo grego, paracleto. Talvez dentro da nossa cultura e da questão linguística, nós não vamos compreender na essência
consolador, mas consolador é um termo grego que significa paracleto. Paracleto, querido, para a cultura judaica, quando um réu, ele ia diante dos tribunais, ele estava lá diante dos tribunais, para ele não ficar só, à mercê da sorte, vulnerável, se requeria, ou era conduzido, um paracleto, ou seja, um advogado, um consolador, um fortalecedor, para ficar do lado dele. Jesus também, Ele não nos deixou órfãos, não nos deixou à mercê da sorte. Ele foi, mas nos enviou o Consolador, o Paracleto, e Ele está conosco. Oh, levante a tua mão para os céus e glorifique a Deus, glorifique a Deus. Oh, se você precisar de proteção aí, querido, clama agora pelo Espírito do Pai. Pai, eu quero cuidado, Deus. Se você está precisando aí de um consolo, de um conforto, clama agora pelo Consolador. Consolador amado, fortalecedor da minha alma. Se você está precisando aí de vida, e vida nele, clame aí pelo Espírito da vida. Espírito, me restaura, me vivifica e me transforma. Oh, Xandaraba, Labassurianda. Mas se você estiver precisando do batismo com o Espírito Santo, evoca aí, clama aí pelo Espírito da promessa e diga para Deus: eu creio na promessa, eu tomo posse na promessa, eu recebo a promessa do revestimento, da unção do Espírito Santo de Deus. Meu Deus, meu Deus, meu Deus. Oh, os nomes do teu Espírito é a ação que o Senhor desenvolve no meio da tua igreja. Espírito, nós te amamos, nós te adoramos. Revela na intensidade o teu querer e a tua vontade para as nossas vidas. Aleluia, aleluias. Que Deus abençoe a todos. Podei vos assentar, meu muito obrigado. Terça-feira que vem, querido, nossos pastores vão estar dando sequência a esse estudo, doutrina do Espírito Santo. Ainda tem os símbolos do Espírito Santo, a atuação do Espírito Santo no Antigo Testamento, no Novo, fruto do Espírito, dons espirituais, batismo com o Espírito Santo, um viver santo e diário na presença do Espírito, viver cheio do Espírito. Rapaz, é gostoso, é prazeroso estudar sobre o Espírito Santo de Deus. Amém? Pastor Josué, tira oferta. Opa, é o Espírito Santo também que... Então, queridos amados e queridos irmãos, nesse momento eu convidar você a ofertar na casa do Senhor. Tire a sua oferta. Tire a sua oferta aí, querido. E eu quero já convidar aqui o pastor Eduardo para se aproximar aqui com essas canções. Glória a Deus. Dê a sua oferta de gratidão. É o Espírito da graça. Tudo que Ele tem, tudo que nós temos, é porque Ele tem nos dado graciosamente. Eu quero convidar você neste momento para ficar de pé, se colocar de pé. Quero orar pela sua oferta. Queridos, oferta é um ato de amor, de gratidão ao nosso Deus. Se você está agradecido a Deus por tudo que Ele tem feito, venha ofertar na casa do Senhor. Levante a sua mão para os céus, levante a sua mão para os céus aí. Oh, aleluia, eu quero orar pela sua oferta. 2 Crônicas 20:20. Crê nos meus profetas e prosperarei. Querido, eu estou aqui na qualidade de profeta e vou ministrar uma bênção na sua vida. Estes pastores aqui estão na qualidade de ministro, de profeta de Deus, vão ministrar uma bênção na sua vida. Deus, em nome de Jesus, nós estamos agora, meu Deus, em nome de Jesus, impetrando uma bênção toda especial na vida dos teus filhos, dos teus servos. Eles estão aqui, Senhor, ofertando com amor, com prazer.
Não é, Senhor, essa coisa forçada, essa coisa mecânica, Senhor. Esta questão, meu Deus, de você induzir, não. Eles têm consciência, Senhor, do que o Senhor fez, está fazendo e poderá fazer na sua vida. Por isso eu ministro agora, Senhor, uma bênção tal. Abre as janelas e as comportas dos céus. Em nome de Jesus, eu ministro uma bênção toda especial. Não vai faltar, meu Deus, nos celeiros. Não vai faltar na despensa. Não vai faltar, meu Deus, nada. O Senhor há de abrir as comportas dos céus. Em nome de Jesus, receba a tua vitória e venha ofertar com amor. E venha ofertar com amor. Enquanto isso, pastor Eduardo, louvando e engrandecendo o nome do Senhor. Glória a Jesus. As manchetes dos jornais vão mesmo publicar em letras garrafais que desapareceu da terra um povo diferente e ninguém foi encontrado. Toda a imprensa vai dizer, não se sabe para onde, como, nem porquê. Onde está tanta gente? Vão procurar, porém ninguém vai ser achado. Casas faltando parentes, congestionamentos, carros sem ninguém, fábricas paradas e lojas fechadas sem ser feriado. Só quem não conhece a Bíblia vai perder o seu tempo procurando em vão, enquanto isso o povo desaparecido já está em Sião. Voa, esperança, voa, em tuas asas leva-me para o céu. Se a vida aqui já não está tão boa, eu quero ir voando me encontrar com Deus. Voa, esperança, voa, em direção de um novo amanhã. Estou chegando à cidade de ouro, a minha Canaã. Aleluia. E o anjo me levou em espírito e me mostrou a grande cidade. A sua luz era semelhante a uma pedra preciosíssima, e tinha um grande e alto muro todo de jaspe, com 12 portas, e nas portas 12 anjos. A cidade era toda de ouro, e havia nela o rio da água da vida. No meio da praça estava a árvore da vida. Ali não há noite, nem luz, nem sol, porque o Senhor Deus é a própria luz. Muitos lares vão chorar lágrimas de sangue e vão se perguntar, porque somente a gente, se a casa da frente vazia ficou. Sem querer acreditar, correrão para o templo e só vão encontrar meia dúzia de gente, céticos, chorando a sua grande dor. Só aí vão se dar conta do arrebatamento, um fato tão real. Vão desejar a morte do sul para o norte, e a morte estará presa. Vão gritar para os montes em total desespero: caiam sobre nós, mas a igreja querida já estará na glória, descansando em paz. Voa, esperança, voa, em tuas asas leva-me para o céu. Se a vida aqui já não está tão boa, eu quero ir voando me encontrar com Deus. Voa, esperança, voa, em direção de um novo amanhã. Estou chegando à cidade de ouro, a minha Canaã. Canta comigo, vai. Voa, esperança, voa, em tuas asas leva-me para o céu. Se a vida aqui já não está tão boa, eu quero ir voando me encontrar com Deus.
direção de um novo amanhã. Estou chegando à cidade de ouro, a minha cana voa esperança. Quero apenas agradecer ao pastor Josué, pastor Charles, demais pastores. Eu fui missionário na América do Norte durante quase 10 anos e voltei para o Nordeste há 3 anos e estou vindo morar na cidade mais bonita do Brasil, Goiânia, a partir do mês que vem. Muito bem, sim, a primeira igreja que eu estou visitando em Goiânia, apesar de ter muitos amigos nessa cidade. Orem por nós estamos indo a São Paulo, vou viajar depois do culto para São Paulo, tenho compromisso amanhã em São Paulo. Eu tenho vários discos gravados, quase 400 hinos gravados só por mim, e mais de 2.000 gravados por muita gente que vocês conhecem, como o pastor Vitorino Silva, Oséias, enfim. Eu tenho um MP3 aí com 154 hinos, toda a minha discografia, as melhores, num só CD, pelo preço de um disco. Não tem amém? Ou amém? Muito obrigado. No final atendo vocês, se for. Muito obrigado. R$10. Pastor, cantor Eduardo Silva e sua esposa Adna, Deus abençoe grandemente. Queridos, atenção para os avisos para a gente já encerrar, né? Amanhã, tarde da vitória, vai estar aqui pregando a missionária Isabel, vinda do Pará, tá? Trazendo a mensagem às 15 horas, tarde da vitória. Quinta-feira nós temos aí a Quinta da Vitória, está uma benção, às 19h30. Sexta-feira, sexta e sábado, vai ter o quê? Seminário de fidelidade. Pastor José, agora eu quero ver quem é fiel. Ver quem é fiel. Dia 14, sexta e 15, irmãos, seminário de fidelidade. Todos os obreiros, pastores, presbíteros, evangelistas, diáconos, cooperadores, toda a igreja, liderança, não é para faltar ninguém. É um seminário de fidelidade. É como administrar as finanças, irmãos, com princípios bíblicos. Vai ser sexta-feira às 19h30, sábado na parte da manhã, a partir das 9 horas, e à tarde, às 14 horas, até às 17 o encerramento. Então, 2 dias aí, sendo ministrado por Deus. E à noite nós temos nosso culto, no domingo, pela manhã, escola bíblica dominical, e à noite o nosso grande culto de louvor e adoração a Deus, viu? Deus abençoe. E a campanha, não esqueça de jejuar. Você que precisa de uma renovação, você que quer ser batizado com o Espírito Santo, venha e faça esse jejum. Eu tenho certeza que Deus vai estar agindo na sua vida poderosamente. Dia 29, querido, agora, dia 29, último final de semana, Bianca Toledo vai estar aqui ministrando, e o seu esposo, o pastor, à tarde, sábado à tarde e sábado à noite, né? Não falte, é um mega evento aí, proporcionado aí, Departamento da Família, para nós receber de Deus aí. Pastor Josué, devolvo aqui a palavra, nosso pastor presidente. Graças a Deus, a paz do Senhor. Meus irmãos, vamos colocar de pé, vamos orar, agradecer a Deus. Quero avisar os irmãos que não participaram da ceia, que não tiveram aqui no domingo, vocês perderam, né? Mas hoje está aqui para os irmãos participarem. Todos os irmãos que não participaram domingo, por gentileza, logo após a nossa direita. Eu quero... o Isaac, o presbítero irmão Isaac. Quem? Pastor Isaac. Isaac. É. 2 obreiros estarão ministrando a ceia. Irmãos, eu quero convidar aqui Pastor Judson, a sua esposa, fizeram 15 anos de casados. Vem aqui, Pastor Judson, aqui. Quero convidar a pastora Simone para estar aqui. Nós vamos orar por eles. Pastor Charles, pastora Patrícia, fez aniversário de casamento também, domingo, né? Quantos anos, pastor Charles? 12 anos. Que maravilha, irmão. Irmão. Que dia que você casou, pastor Charles? 9 de março de 2002. E você, Júlio?
Você está bem, irmão, que maravilha. Porque o homem é danado para esquecer essas datas, irmão. Marquinho também? 2 anos? Cadê o Marquinho? Cadê o Marcos? Ah, ele está organizando algo ali, mas nós vamos orar por eles, né? Nós vamos estar orando. Ah, não, vai 5. Dia que você fizer 1 ano, nós vamos orar por você. Não, 5 meses. Não, irmão. Que é isso? Olha. Vamos orar, agradecendo a Deus pela vida desses 2 casais aqui, que vocês possam fazer aí 25, 50, tá? Na presença do Senhor, juntos aí, dando exemplo, sendo uma bênção um para o outro. Nós vamos orar. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, Deus, eu quero te louvar, te agradecer, Senhor, pela tua fidelidade, pelo teu amor, te agradecer por esta noite, pela tua palavra, ó Pai. Pai, eu quero pedir nesta noite, Senhor, pela vida do pastor Júlio, do pastor Charles, pela vida, Senhor, da pastora Patrícia, pela vida da pastora Eliane, Senhor. Ó Deus querido, abençoa eles, ó Pai. Ó Deus, continue derramando sobre eles da tua graça, do teu amor. Ó Deus querido, abençoa as nossas vidas, ó Pai. Pai, leve-nos para os nossos lares em paz, nos guarda, nos dê uma semana de vitória, uma semana de bênção, ó Pai. Sê com cada um de nós, ó Pai. Pai, nós te louvamos e te agradecemos no nome de Jesus. Antes da bênção, só quero agradecer o pastor Eduardo, pedir aos irmãos, abençoe o seu ministério, adquirindo o seu CD ali. Deus abençoe. Curva a vossa cabeça. Que a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus nosso Pai, a comunhão gloriosa do Espírito Santo, seja com cada um de nós, não só agora, mas para todo sempre. Todos dizem, e parabéns. Parabéns.